fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. A Igreja Presbiteriana de Ibatiba leva até você uma mensagem de fé e esperança. Nesses dias turbulentos de dificuldade, Deus quer falar à sua vida, falar ao seu coração. Queremos meditar na palavra de Deus, neste momento, no capítulo 2 de Efésios, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andam nelas. O versículo 5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mortos por causa do pecado, mas a graça de Deus vem e traz vida para cada um de nós. Queremos entender que nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus que nos alcança, a graça de Deus que nos regenera, que traz razão de viver, esta misericordiosa graça que muda o nosso modo de ver as coisas de Deus e de perceber aquilo que Deus tem para nós. É muito importante entendermos que a obra de Deus é uma questão muito natural. Deus vai trabalhando na nossa vida e vai nos enchendo da sua misericórdia. Não sabemos quando essa graça de Deus faz a mudança interna na nossa vida, no nosso coração, mas nós podemos perceber os efeitos e a transformação que tudo isso traz para cada um de nós. Queremos convidar você a pensar conosco a respeito desta natureza essencial da regeneração. Em primeiro lugar, a regeneração é uma transformação instantânea. Deus trabalha de uma forma maravilhosa e instantaneamente, de um minuto para o outro, muda o nosso interior, muda o nosso coração. O verbo traduzido por deu vida, aqui do capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, estando vós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Este verbo traduzido por nos deu vida está no grego, no aóristo, e isso significa ação instantânea. Instantaneamente Deus muda todo o nosso ser interior, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, a conversão de uma mulher rica, empresária, chamada Lídia. O verbo aqui está no aóristo, o verbo que diz que Lídia abriu o coração quando o apóstolo Paulo pregava a salvação pela graça. O seu coração foi imediatamente transformado e ela chamou Paulo e Silas para ir para sua casa e ela mudou totalmente de vida, compreendendo a graça salvadora, assim como outras pessoas que estavam junto dela naquele momento. Então, ela teve esta mudança, e esta mudança é uma mudança que nos tira da morte para a vida, do fim para o princípio, de uma vida sem significado para uma vida totalmente regenerada, transformada pelo poder de Deus em nossa vida. Em segundo lugar, a regeneração é uma transformação sobrenatural. Ninguém pode explicar esta mudança interna. Ela é produzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima, agradabilíssima, misteriosa para a nossa vida. Não é inferior em poder com relação à criação ou à ressurreição de mortos. É algo tremendo,
a voz de Deus sendo falada, o poder de Deus agindo, e a pessoa mudando totalmente de rumo, de direção. Em terceiro lugar, a regeneração é uma mudança radical, totalmente radical. É interessante que nesta mudança radical nós temos a raiz latina, radix, significando uma mudança na raiz da nossa natureza. Antes tínhamos prazer no pecado, agora não temos mais prazer em pecar. Antes nós tínhamos os nossos amigos, íamos para as noitadas, para as festas, mas a nossa natureza interna mudou e agora nós temos o prazer em obedecer a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Então é uma mudança de natureza radical. E também nós temos dentro desta questão a pessoa que agora tem uma nova vida espiritual. Então agora ela tem uma nova visão do mundo, uma nova visão das coisas, uma nova visão da família, da sociedade, da igreja. Ela teve agora uma nova vida espiritual. A pessoa que estava longe de Cristo, agora está em Cristo, vivendo para Cristo, para adorar a Cristo, para servir a Cristo. A inimizade contra Deus é transformada em amor. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,13, vós que estavais mortos para Deus, agora vocês têm uma vida em Deus, e esta vida em Deus é a regeneração, o novo mundo que nós estamos vivendo, agora o mundo do espiritual. E dentro desse contexto nós temos uma mudança que afeta a pessoa inteira. Alguém pensa que se converter a Cristo, receber esta mudança de vida para servir a Cristo, é apenas uma mudança ética, de alguns comportamentos, às vezes deixar um vício, deixar atitudes e comportamentos que não são certos no contexto da sociedade. Não é isto. Isso é muito pouco. A vida é mudada por dentro e por fora, em todos os sentidos. Tem muitas pessoas que têm uma vida do ponto de vista ético, comportamental, muito aceitável, mas ele não tem uma mudança no sentido de reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. E de nada adianta um comportamento exemplar sem a graça de Deus inundando o coração e a vida, e uma vida totalmente a serviço de Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade. É interessante pensarmos que os teólogos reformados ensinam uma mudança total, uma mudança de pensamento, de vontade, de crença, de emoção, até mesmo de oração. Você fazia oração por um Deus falso, um Deus que às vezes poderia ser inventado pelos homens. Agora você adora a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que as pessoas não sejam perfeitas, estão buscando uma vida de santidade, um desejo interno de acertar a vida com Deus e de viver para Deus todo dia. Uma outra coisa que a regeneração traz é uma mudança que ocorre no nível do subconsciente. Às vezes
essa mudança vem sem que a pessoa perceba o momento que essa transformação aconteceu. Ela só percebe tempos depois, se ocorre de uma maneira imperceptível, sem um desejo verdadeiro de fazer aquilo. Quando ele percebe, ele já mudou totalmente, internamente. Então, passou, como nós dizemos, da morte para a vida. Trouxe nova realidade, nova maneira de ver a vida. Agora está vivendo no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, obediente a Deus. Ele fala assim, mas como? Como isso veio acontecer comigo? Porque é uma mudança que os psicólogos chamam de mudança do subconsciente, que só depois vai manifestar no nível do consciente. Então, é algo extraordinário, sobrenatural, do poder de Deus, da graça de Deus, transformando a pessoa de dentro para fora. A Bíblia fala, dar-lhe-ei um novo coração. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa esta regeneração, esta transformação interna, ser nova criatura para Deus. Isso acontece dentro de um contexto da graça irresistível, um poder irresistível, uma graça irresistível. Os reformados, calvinistas, como nós presbiterianos, cremos na graça irresistível, que faz parte dos 5 pontos do calvinismo, que o primeiro deles é depravação total. Todos estão afastados de Deus. Eleição é incondicional. Deus não pergunta a ninguém se quer ser eleito para receber a vida eterna. Deus elege no conselho da Trindade e traz o pecador perdido, morto nos seus pecados, para a vida com Deus, por soberana vontade de Deus. A outra coisa é expiação limitada. Deus, desde a eternidade, sabe aqueles que são dele, que pertencem a ele. A outra coisa é graça irresistível. Ninguém pode resistir ao poder de Deus, à graça de Deus, à graça regeneradora de Deus. E a perseverança dos santos, aqueles que vêm a Cristo, como disse o Senhor Jesus em João capítulo 10, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Cristo para viver para Cristo e servir a Cristo para toda a eternidade. Deus não te dá um presente e toma esse presente, não te dá a vida eterna e toma a vida eterna. Não brinca de tomar aquilo que deu para cada um de nós. O teólogo Herman Bavinck diz que a vocação eficaz de Deus é tão poderosa que não pode ser vencida, e é tão amorosa que exclui toda força. Então, ela é poderosa e não pode ser vencida. Ela é tão amorosa que você não precisa fazer força nenhuma para receber essa graça irresistível de Deus. E C.S. Lewis diz o seguinte: a dureza de Deus é mais bondosa do que a ternura dos homens, e a sua compulsão é nossa libertação. Deus, com seu amor, nos traz uma compulsão, uma
atração, de tal forma que nós nos tornamos livres para viver em Cristo, para obedecer a palavra de Deus, para sermos cheios da graça de Deus. E o importante disto é que essa regeneração não exclui a pregação do Evangelho, o convite aos pecadores para se arrepender, porque o pregador tem que pregar o Evangelho. Pregar e ensinar são essenciais. Como diz Romanos, o apóstolo Paulo falando em Romanos 10, 14, como hão de ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E diz mais, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Então, nós podemos entender que Deus usa para a aplicação dessa regeneração a pregação, as orações, o louvor, a adoração. Quantos através de um folheto, de uma pregação, de uma música, encontraram essa graça irresistível da salvação em Cristo? O pregador não pode exigir nem aplicar regeneração aos seus ouvintes, mas pode chamar à fé e ao arrependimento. É usado pelo poder do Espírito Santo de Deus para chamar as pessoas a arrependimento e fé. Arrependei-vos, pois, e credes no Evangelho. É o convite. A ação da regeneração é de Deus. Isso aconteceu com Lídia, que nós falamos agora há pouco. Isso aconteceu com Nicodemos, que foi dito a ele, é necessário você nascer de novo. Mas como eu posso voltar ao ventre de minha mãe e nascer? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Precisa nascer de Deus. Precisa nascer de cima. Precisa nascer da graça de Deus. Ter uma mudança interna. Isso aconteceu com Filipe. É necessário nós entendermos que existe essa transformação que num primeiro momento é no subconsciente, mas que depois vem para o consciente e nos traz grandes resultados, porque nós passamos daí em diante a andar com Deus e a fazer a vontade de Deus. Como aconteceu com aquele paralítico que foi levado a Jesus e que, descido ali naquele telhado, chegou até Jesus e Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados. E assustou a muitos, porque Jesus disse, não sobre cura física, mas disse sobre cura espiritual, sobre cura interior, cura dos pecados. Perdoados estão os seus pecados, toma o teu leito, vai para a sua casa. E o resultado não foi apenas um resultado físico de tomar o leito e ir para casa, mas foi para casa com a vida transformada pelo poder de Deus, uma transformação interior, de um novo coração, de uma mente renovada e de atitudes totalmente novas. Com respeito aos ouvintes crentes, o pregador deve lembrá-los do privilégio da nova vida em Cristo. E nesta oportunidade eu quero lembrar você que nós temos o grande privilégio de ser transformados pelo poder de Deus, de ter uma vida nova em Cristo, de ter esse presente da vida eterna, de sermos cidadãos dos céus enquanto cidadãos da terra, de pedir ao Senhor que escreva o nosso nome do livro da vida, com letras inapagáveis,
E isso traz conforto, traz paz, traz esperança, traz razão de viver a todos nós. Porque os que estão em Cristo são genuinamente novos, ainda que não totalmente novos. Você quer essa experiência na sua vida? Deixe Deus agir. Convide ao Espírito Santo de Deus para fazer uma transformação que nem eu posso fazer e nem você, mas Deus pode fazer. Mudar o seu coração, mudar a sua mente, mudar o seu comportamento, mudar a sua razão de viver, para a razão de viver ser Cristo Jesus. Isto é um privilégio tremendo para cada um de nós. Que a graça irresistível, que a misericórdia e o amor de Deus inunde o seu coração e que esta voz de Deus, esta voz externa, possa se tornar uma voz interior de transformação, de bênção e de vida eterna para a sua vida, para a sua família. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. E diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso?